Sai daí, Ranunda. Olá, eu sou a Karina Alzeda e essa é a primeira parte da aula da maletinha Rubi. A primeira coisa que você vai fazer é o download dos moldes. O link para você fazer o download está embaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir as 3 folhas no tamanho real e conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se estiver nessa medida, a sua impressão está correta. Você vai recortar os moldes no risco e vai ficar desse jeito 5 pedacinhos de molde. Sendo que esses 2 moldes aqui da página 2 vêm com 2 letrinhas aqui e a palavra unir. Então, nós vamos unir essa parte aqui dessa forma com fita adesiva. E depois de unir, nós temos essa parte do molde completa e ficaremos com os 4 moldes e vamos passar para o material. Vamos começar cortando pela parte do corpo e aqui pela parte do contorno. A manta que eu estou usando para fazer essa peça é uma manta R2 de 100. Ela é bem encorpadinha, ela é bem rigidazinha por causa da marca que eu estou usando. Aí depois de preparar todo o meu tecido aqui com a manta, eu venho com o meu molde, como está escrito aqui, 2 vezes tecido, 2 vezes manta. Então eu vou cortar ele uma vez, 2 vezes. Eu risco os meus moldes. A mesma coisa a parte do corpo, que me pede 2 vezes tecido e 2 vezes manta. Então eu vou riscar uma vez, 2 vezes e vou recortar aqui no risco, porque os meus moldes já têm o desconto de costura. Então, dada a explicação da parte da manta e do tecido, vamos ler agora o molde. Aqui, a parte do corpo, você vai cortar 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta e 2 vezes no que você escolheu para ser o seu forro. Ainda nessa parte do molde, nós temos aqui em cima a informação da alça, caso você decida colocar alcinha, porque você pode optar por fazer também sem a alça. E a minha sugestão para essas alcinhas aqui em tecido é que você corte 2 vezes no tecido e na entretela, a medida de 21 por 8 centímetros. E aí, quando nós temos essa medida no tecido e na entretela, nós vamos dobrar ao meio, passar com ferro, depois dobramos ponta com ponta, passamos com ferro e dobramos como um viés. Dessa forma, nós vamos ter aqui as alcinhas. Sobre a entretela que eu uso, é uma entretela termocolante, então ela adere no tecido e ela é extremamente fina. Parece um papelzinho e chega a ser quase transparente, tá bom? Essa minha é da marca Telanipo e ela é uma entretela termocolante, 20 gramas. Geralmente eu compro entretela no armarinho como entretela para colarinho de camisa. Então, se eu não sei a marca ou se não tem a marca que eu quero, eu toco na entretela para ver se é fininha e se não vai ficar grosseira no meu tecido. Aqui nós temos o viés de acabamento e nessa hora você vai decidir se você vai dar o seu acabamento aqui com viés em tecido ou se você prefere usar viés pronto, daquele largo de 25 milímetros que a gente compra no armarinho. Caso você decida usar o viés de tecido, a medida que eu uso para essa peça é a medida de 70 centímetros por 5 centímetros. Perceba que o meu viés é cortado no ângulo de 45. Mas se você cortar uma tira de 70 centímetros, você também consegue fazer esse acabamento. Ele só não vai ficar tão perfeitinho, porque nós temos uma peça arredondada. Mas você também consegue fazer com a tira de 70 por 5 centímetros. E aí eu passo ferro dobrando essa partezinha aqui, deixando ela com 2,5. Para a parte que eu chamei de contorno da maletinha, que é essa parte superior e também essa parte inferior, aqui o molde diz para você cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta. E também 2 vezes no que você escolheu para ser o seu forro. A informação do zíper está escrita aqui em azul. Então eu estou usando um zíper
número 5 e a medida é no tamanho dessa tira aqui. Então, você vai tirar a medida aqui no molde. Caso você tenha dificuldade de aplicar o cursor, sempre coloque o zíper com uma folga. E aqui no pezinho do molde, mais duas informações. Essa primeira aqui, que eu coloquei laterais, 2 vezes tecido, na medida de 10 por 8 centímetros, você corta apenas se você decidir fazer sem a alça, como essa aqui. É porque eu não coloquei nada para segurar a nécessaire, então eu decidi colocar nas laterais aqui, porque fica fácil de você transportar a sua peça, a sua nécessaire, sem estar segurando ela assim. Então eu coloquei essa medida aqui escrita laterais. Se você vai usar a alcinha, você não precisa colocar essas laterais. Mas se você vai fazer sem alcinha, tá aqui a opção de lateral que eu vou mostrar como usar na aula. E essa segunda informação aqui tá escrito puxador do zíper, 2 vezes tecido, 6 por 8. A mesma coisa, ó. Então eu tenho 6 por 8 e eu passo o ferro como um viezinho assim. E essa aqui eu usei nas duas opções. Tanto com a opção com a alça, então tá aqui, ó, é um puxadorzinho, é só pra gente se sentir seguro na hora de segurar aqui, de abrir e fechar a peça. Coloquei na opção com alça e também coloquei na opção sem alça. Então tá aqui, são duas vezes essa informaçãozinha aqui de baixo. Nesse próximo molde, que é molde do bolso interno, isso aqui é opcional. Por quê? Porque você pode fazer a sua nécessaire sem colocar nenhum desses bolsos, tá? Então você pode fazer ela purinha sem os bolsos. Mas caso você queira colocar o bolso, você vai decidir qual bolso colocar. Para essa medida aberta aqui do molde, você vai usar ela quando você decidir colocar esse bolso aqui, ó, que eu vou ensinar na aula, em tecido e com elástico. Então, como nós vamos cortar este bolso? Aqui em cima tá escrito dobra do molde, então você vai cortar isso aqui com o tecido dobrado. Então você vai dobrar o tecido, colocar, riscar e cortar. Esse aqui é o bolsinho de tecido. E para o elástico, a medida eu coloquei aqui, 45 centímetros de elástico. Eu tô usando esse elástico fininho aqui, ó, comum, um elástico fino comum, use o elástico que você tiver em casa. Caso você decida fazer o bolso com tela ou plástico, ó, como eu fiz aqui, usei tela nessa aqui para dar de sugestão, o que você vai fazer? Você vai pegar essa lista que tá aqui, ó, e vai dobrar o molde. E essa é a medida do bolso de tela, tá bom? Ou plástico, você é que decide. E aí você vai cortar a sua tela, ó, colocar em cima e vai cortar nessa medida aqui. E o acabamento eu dei em viés de tecido, mas você também pode usar o viés que compra no armarinho, aquele viés pronto, tá? Para fazer esse acabamento. Caso você queira fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui, se você decidir pelo bolsinho com tela, eu usei a medida de 4 centímetros pela medida aqui, olha, do bolsinho, por 21. E por isso você tá vendo essa informação escrita aqui, ó, tela 21 por 11, porque caso você decida usar o bolso em tela, essa é a medida, então é só você vir aqui, ó, tanto é que tá na mesma cor e você dobrar e cortar isso aqui. E outra coisa, se você vai fazer o bolso de tela, você não precisa fazer o bolso de tecido. Ou você pode escolher fazer, por exemplo, um lado com tela, um lado com tecido. Vai ficar a seu critério. Por fim, o molde da minha sugestão de laço. Por que uma sugestão? Porque eu sempre digo em todas as minhas aulas que enfeitar a sua peça fica a critério do seu trabalho. Eu fiz o lacinho para ser um detalhe. Um lacinho você pode usar ele aqui amarradinho na alça. Você vai poder usar ele como detalhe na lateral. Você vai poder usar ele de outras formas, inclusive como detalhe na frente da nécessaire. Mas eu coloquei como opcional porque você pode decidir fazer o detalhe da sua peça de outra forma. Você vai usar, eu tô usando aqui 2 tecidos diferentes, nesse aqui também eu usei 2 tecidinhos diferentes, mas você pode usar o mesmo tecido. E aí você vai posicionar o molde em cima e vai riscar.
Exige um pouco de paciência ver toda a forma de cortar o molde, mas no final é só esse pouquinho de material aqui para você fazer essa maletinha fofa. Vamos para a aula. Eu vou começar o processo de montagem pelo contorno da maletinha. Nessa parte aqui, eu vou pegar uma parte de tecido e manta e uma parte do forro e vou reservar. Porque uma parte que eu reservei vai ser a parte de baixo e essa aqui é a parte superior, onde a gente vai colocar o zíper. Como a minha peçazinha aqui eu fiz na medida de 10 centímetros, eu vou dividir em 5 centímetros. E essa marcação para divisão, você vai ver aqui um tracinho e aqui tá escrito 5 centímetros. Então, nós vamos dividir ao meio. E para fazer isso, eu pego a parte do tecido e manta, coloco assim e venho com a parte do meu forro e ajusto ela aqui em cima, porque fica mais fácil de cortar. Você pode fazer separado também. Vou pegar uma régua. Caso você não tenha régua e o cortador, você pode fazer um risco em 5 centímetros e cortar com a tesoura. E aqui eu vou passar o cortador. Dessa forma, eu tenho a parte onde vai ficar o zíper. E eu começo aplicando o zíper. Então, eu vou colocar o meu zíper voltado aqui para a parte da estampa. Então, tá aqui a parte superior do zíper. Eu vou colocar voltado para a estampa. E na hora de aplicar esse zíper aqui, você pode usar o seu pezinho de zíper. Se você estiver numa máquina industrial, você pode passar com o seu pezinho normal. Eu costumo aplicar meu zíper chegando a minha agulha para a minha esquerda. Se você não tiver muita prática em aplicar o zíper, você pode vir alfinetar todo o seu zíper aqui, ó, todo ele, passar primeiro uma costura aqui de segurança, ou você também pode já fazer o sanduíchezinho aqui do tecido zíper e tecido e alfinetar todo e passar sua costura. O importante é que você perceba que o seu zíper vai estar alinhado. Então, você pode passar uma costura de segurança e continuar aplicando o zíper. Zíper aplicado, eu tenho o costume de, antes de rebater a minha costura, sempre prender primeiro aqui o meu forro, a parte da manta, porque aí eu não corro o risco de rebater a costura errado. Mas isso aqui é só a forma que eu faço. Porque você nem precisa passar essa costura que você pode prender com alfinete, se você desejar. Aí depois que eu prendo, que eu percebo que o meu forro tá retinho aqui, é que eu venho e rebato a costura. E a gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Apliquei o zíper, mas vou abrir ele, tá? Pra poder colocar meu forro. Então, com essa parte aqui costurada, ela fica desse jeitinho aqui. Eu vou agora passar o cursor. Como eu disse, se você tem dificuldade de colocar o zíper, sempre deixe zíper maior do que o que pede o molde. Por exemplo, no molde tá 33, você pode deixar 35. E essa primeira passagem de cursor aqui, como eu abri o meu zíper, será para fechar. E depois que ele tá fechado, eu passo novamente. Aplico novamente, aí deixo aqui, olha, no meio e vou tirar o excesso que ficou aqui do zíper. Agora eu pego a parte de baixo e vou fazer um pique aqui para marcar o centro, aqui e aqui. Pego as duas partezinhas aqui que eu chamei de puxador do zíper, que são essas duas partes de 6 por 8. E já dobradinhas assim, olha. Eu vou levar na máquina de costura, vou passar uma costura de um lado e do outro. E fica desse jeitinho aqui, olha, costuradinho. E aí você vai decidir onde você vai aplicar. Você pode aplicar ela já aqui, olha, na parte do zíper, ou você pode aplicar aqui onde você deu o pique. Eu acho mais fácil aplicar aqui no tecido. Então eu aplico aqui, ó, no tecido, passo uma costurinha de segurança, mas como eu disse, pode aplicar aqui também, só que eu acho mais fácil de costurar aqui, porque não fica batendo agulha aqui no zíper. E na hora que você centraliza aqui, vai estar no meio de qualquer forma. Sobre essa alcinha aqui que eu coloquei, e eu dei a medida de 10 por 8, é apenas se você não for colocar a alça, tá bom? Então aí você vai e coloca. É claro que se você quiser incrementar sua frasqueirinha, você também pode colocar na lateral, nada impede.
E aí, se você vai colocar isso aqui, é a mesma coisa. Ela tá dobradinha como viés na parte de 8, porque ela tá na medida de 10 aqui, e aí você passa as duas costuras. Eu não vou usar ela nessa aula aqui, porque eu tô usando a alça, mas eu vou mostrar como você faz se você não quiser colocar a alça em cima, tá bom? Outro detalhe que você vai achar aqui no molde é margem de costura meio centímetro. Eu tô fazendo essa peça aqui com a margem de costura de meio centímetro. Então dá para você fazer ela tanto na doméstica como na máquina industrial. Mas caso você não se ache com o seu pezinho de máquina doméstico para fazer meio centímetro, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte que você acha melhor costurar, ou a parte do forro, ou a parte da manta, e você vai pegar uma régua e você vai marcar meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro lado, tá? E como é que eu costuro agora essa parte? Eu vou pegar parte do tecido, colocar com o tecido, alinhando bem aqui ao meio do zíper com a parte do pique. Veja que com o meu zíper aqui, número 5, mesmo depois de costuradinho, ele ficou certinho aqui. Se você usa um zíper diferente, você vai ter que ajustar. Se o zíper for um pouco mais largo, é só depois de fazer essa costura você ajustar a parte de 10 centímetros. Se você decidir usar o zíper mais fino, você precisa refazer o molde. Mas para essa peça, eu não indico você usar o zíper número 3, e sim o zíper número 5. Bom, então tá aqui sobrepondo, ó, uma parte tecido com tecido, e eu vou pegar a parte do forro e colocar forro com forro. Como eu já tenho aqui a minha medida de meio centímetro, é só seguir a costura bem em cima do risco. Isso para máquinas domésticas como a minha, porque se você tá numa máquina industrial, seu pezinho já tem essa medida de meio centímetro. Costurado de um lado, a gente vai virar e costurar do outro. E fica costuradinho, olha, desse jeito aqui. Aí agora eu vou vir aqui desse jeitinho, ó, segura aqui forro com forro e vou rebater essa costura aqui e também do outro lado. Então, ajusto meu forro, venho aqui e rebato a costura. Rebati de um lado, vou rebater do outro. Rebati a costura aqui. Bom, como o meu tecido embaixo é branco, a minha linha da bobina tá branca, mas isso é só um detalhe, tá? Então, rebati desse lado e rebati desse lado aqui. Aí, nessa hora aqui, se você quiser passar o zigue-zague antes, pode passar, que eu já vou passar o zigue-zague com o viés. Nessa hora aqui, agora, é que você que não vai colocar a alça, vai pegar a lateralzinha, tá? E aí você posiciona a sua lateralzinha, ó, bem aqui, bem na listra, assim, ó, bem no acabamento, tá vendo? Do zíper, e passa uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. E aí você vai ter, assim, ó, uma forma de segurar a sua frasqueirinha, tá bom? Então é nessa hora aqui, depois que a gente já fez tudo isso, que você vai vir aqui e passa uma costurinha aqui, uma costurinha aqui. Como eu vou colocar a alça, eu não vou colocar isso. Aí, nessa hora, eu já vou dar o acabamento do viés. Como eu vou usar o viés de tecido, vou mostrar como se faz com ele. Mas, se você não quer usar o de tecido, for usar o viés pronto, pode também. E aí, como você vai ter aqui, deixa eu mostrar. Ó, na hora que você for fazer, que você for prender outra parte, você vai ter 2 camadas de manta. Então, o que você faz antes de decidir se você vai bater o viés assim, fechadinho, ou com ele aberto? Faça como for mais confortável para você. Se é mais confortável aberto, você faz o teste aqui, ó. Como a minha costura é de meio centímetro, eu vou seguir a linha da marcação da dobra aqui, meio centímetro do viés pronto. E aí, depois que eu bater esse meio centímetro, que eu virar e eu vou ter 2 camadas de manta, vai ficar fácil pra mim rebater aqui, tá bom? Então, se eu fosse fazer com essa peça, eu rebateria com ele aberto, porque com ele fechado daria super certo também, porque a minha costura é de meio centímetro, mas eu teria um pouquinho mais de trabalho para rebater. O acabamento fica melhor com ele fechado,
mas o acabamento fica mais fácil com ele aberto. Aí a decisão é sua. Bom, eu não vou ter que tomar essa decisão porque o meu viés é de tecido. Nessa hora de aplicar esse viés aqui de acabamento, se a sua máquina tira essa parte da mesa extensora ou que vem na máquina aqui, a partezinha da frente, eu acho que é um facilitador trabalhar com o braço livre. Se não tira, não tem importância nenhuma, tá? Você vai trabalhar na sua máquina normalmente. Bom, aqui eu vou virar para minha parte do forro, porque é nele que eu vou aplicar o meu viés, tá? Então, tá aqui. Ó, não tinha batido o zigue-zague, porque eu já vou aplicar com viés. O acabamento do seu viés, você vai fazer como você tem costume. Se você tem o costume de dar aquele acabamento magnífico, perfeito, onde você encontra as duas partezinhas do viés aqui no final, costura, e ele fica, ó, com essa emenda perfeita, pode fazer dessa forma também. Mas você também pode fazer de forma mais simples. Então, mais simples é cortando ele aqui, aí você dobra a pontinha, coloca ele aqui, dobrado. Eu começo um pouco pra cá, deixo isso aqui dobradinho assim, ó, e começo passando o zigue-zague. Cortei aqui pra mostrar vocês. Quando vai chegando aqui no finalzinho, eu tiro o excesso, tá? Que eu tinha esse excesso aqui. E aí, como tá minha pontinha já dobrada aqui, eu venho, coloco essa aqui por dentro. Você pode fazer seu acabamento da forma que você tem costume. E aí eu dobro e vou seguir a costura reta. Finalizo de um lado, vou repetir o mesmo processo do outro lado com a outra parte do viés. E fica assim, olha, a parte do contorno com o viés aplicado aqui e o viés aplicado aqui. A primeira parte da aula acaba aqui, então aproveita essa pausa para passar no site carinauzeda.com.br, conhecer as novidades e aproveitar a promoção.